Corrente de comando ou correia dentada? O que você precisa saber para não ficar na mão? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar um dos maiores dilemas por baixo do capô do seu carro: a diferença entre a corrente de comando e a correia dentada. Muitos já ouviram falar delas, mas poucos realmente entendem o papel crucial que desempenham. E mais importante, qual a melhor para o seu veículo? Você já se perguntou o que faz o motor do seu carro funcionar em perfeita sincronia, como uma orquestra bem afinada? Bem, essa sincronia não acontece por acaso. Dentro do coração mecânico do seu veículo, existe um componente vital responsável por coordenar o movimento de diversas peças, garantindo que tudo funcione no tempo certo. Estamos falando do sistema de sincronismo do motor, e ele pode ser composto por uma correia dentada ou por uma corrente de comando. Escolher ou manter um desses sistemas é uma decisão que afeta diretamente a durabilidade, o desempenho e, claro, o seu bolso. Mas qual é a real diferença entre eles e por que um motor usa um e outro usa outro? Para entender a fundo essa questão, primeiro precisamos saber qual é a função principal desses componentes. Tanto a correia quanto a corrente de comando têm uma missão fundamental: garantir que o virabrequim e os comandos de válvula girem em perfeita harmonia. O virabrequim controla o movimento dos pistões e o comando de válvulas é responsável por abrir ou fechar as válvulas de admissão e escape no momento exato. Se essa sincronia falhar, o resultado pode ser catastrófico para o motor, causando danos internos gravíssimos. É como se o maestro de uma orquestra perdesse o ritmo e os músicos começassem a tocar cada um por si. O resultado é um caos. Agora vamos mergulhar nas particularidades de cada um, começando pela famosa correia dentada. A correia dentada é uma peça flexível, geralmente feita de borracha de alta resistência, reforçada com fibras de vidro, nylon ou outros materiais sintéticos para suportar as tensões e temperaturas elevadas do motor. Ela possui dentes em sua superfície interna, que se encaixam perfeitamente em polias dentadas no virabrequim e no comando de válvulas, garantindo que não haja escorregamento. Por ser externa ao motor, muitas vezes é visível ou acessível por uma tampa simples. A principal característica da correia dentada é a sua necessidade de manutenção preventiva. Mas por que a correia dentada precisa ser trocada periodicamente? E quais são os riscos de não fazer isso? Devido ao material ser de borracha e às constantes tensões e variações de temperatura, a correia dentada sofre um desgaste natural ao longo do tempo. As montadoras especificam um intervalo de troca de quilometragem, geralmente entre 40 a 120 mil quilômetros, ou intervalo de tempo, que varia entre 3 a 5 anos, o que ocorrer primeiro. Ignorar essa recomendação é extremamente perigoso, pois a quebra ou rompimento da correia em funcionamento fará com que o virabrequim e o comando de válvulas percam a sincronia imediatamente. Isso significa que os pistões podem colidir violentamente com as válvulas abertas, causando empenamento de válvulas, danos à cabeça do pistão e até mesmo ao cabeçote do motor, resultando em um prejuízo que pode facilmente ultrapassar o valor do próprio carro. Apesar desse ponto de atenção com a troca, a correia dentada possui suas vantagens. Um dos maiores benefícios da correia é o seu funcionamento mais silencioso. A borracha absorve as vibrações e ruídos, contribuindo para uma experiência de condução mais suave. Além disso, ela é mais leve, o que pode ter um impacto marginal no peso total do motor e, consequentemente, na eficiência de combustível. O custo inicial de fabricação e o custo da peça de reposição são mais baixos, tornando os motores que a utilizam mais baratos para produzir. Por outro lado, temos a robusta corrente de comando. A corrente de comando é como o nome sugere, uma corrente metálica muito similar às correntes de uma bicicleta, mas construída com ligas de aço de alta resistência. Assim como a correia dentada, ela também se conecta a engrenagens metálicas no virabrequim e no comando de válvulas. Só que ao contrário da correia, a corrente opera imersa em óleo lubrificante dentro do motor, o que contribui significativamente para sua durabilidade e desempenho. Para manter a tensão correta e evitar que ela bata ou vibre,
O sistema de corrente utiliza tensores hidráulicos alimentados pelo óleo do motor e guias plásticas ou metálicas. A grande promessa da corrente de comando é a sua durabilidade. Só que eu já escutei que a corrente de comando dura a vida útil do motor, ou isso é um mito? A verdade é que, em teoria, sim, a corrente é projetada para ter uma durabilidade muito superior à da correia, muitas vezes sendo esperada para durar o tempo da vida útil do próprio motor. Graças ao seu material metálico e à lubrificação constante pelo óleo do motor, ela não exige a troca programada que a correia dentada exige. No entanto, dizer que ela é eterna é um exagero. Com o tempo e a quilometragem, a corrente pode esticar, o que é conhecido como folga ou alongamento da corrente. Os tensores hidráulicos podem falhar e as guias plásticas podem se desgastar ou quebrar. Quando esses problemas começam a surgir, o motor costuma dar sinais claros. E quais são os sinais de que a corrente de comando pode estar com problemas? E o que acontece se ela falhar? O sintoma mais comum de uma corrente de comando com folga ou tensores desgastados é um ruído característico no motor, que pode soar como um chocalho ou grunhido, especialmente na partida a frio ou em baixas rotações. Se esses sinais forem ignorados, a folga excessiva pode fazer com que a corrente pule um dente nas engrenagens, desincronizando o motor e causando os mesmos danos severos de uma correia dentada quebrada. A troca de uma corrente de comando é geralmente um serviço mais complexo e, consequentemente, mais caro, pois exige a abertura de partes do motor. Mas como a manutenção e o custo de uso se comparam entre a correia dentada e a corrente de comando? A correia dentada exige um plano de manutenção mais rígido e previsível, com trocas periódicas. Embora cada troca seja relativamente mais barata que a de uma corrente, o custo acumulado ao longo da vida útil do veículo pode ser considerável. Já a corrente de comando, embora teoricamente seja livre de manutenção, requer atenção à qualidade e regularidade da troca de óleo, pois o sistema de tensores e a própria lubrificação dependem diretamente dele. Se houver falha na corrente, o reparo tende a ser mais caro devido à complexidade da desmontagem do motor. E existe um sistema melhor entre a corrente de comando e a correia dentada para os motores modernos? Bem, não há uma resposta única para essa pergunta, pois a escolha depende muito do projeto do motor e das prioridades da montadora. Nos últimos anos, muitos fabricantes têm optado pela corrente de comando, especialmente em motores de maior cilindrada e desempenho, ou para atender à demanda de motores mais duráveis e com menor custo de manutenção programada para o proprietário. A evolução dos materiais e do design das correntes a tornou mais silenciosa e confiável. No entanto, as correias dentadas também evoluíram, com materiais mais resistentes e intervalos de troca mais longos, sendo ainda uma excelente opção para motores compactos e onde o custo-benefício da produção é um fator importante. Mas eu já ouvi alguns carros utilizando correias dentadas, só que elas também são banhadas a óleo. Isso é verdade? Sim, existe esse tipo de correia. E apesar de ser estranho misturar borracha com óleo, e para você que não sabe, isso não deve acontecer de jeito nenhum, existem alguns motivos para esse tipo de sistema ser utilizado. Mas acho que esse é um tema para outro vídeo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, qual tipo de sistema tem no seu carro? Já teve alguma experiência, boa ou ruim, com correia dentada ou corrente de comando? Será que você conhece alguém aí que tem um carro com correia dentada banhada a óleo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e suas histórias. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.